Vamos ver. Aí eu peguei um aqui que tava na lista, que é namorado vingativo. Ele não é longo, tá? Quer dizer, ele é longuete. Ele não é longo, também não é curtinho. Então, vamos lá. É uma moça que nos conta. Namorado vingativo, vamos ver. Tapa na cara aí. Olá, Ana, vim contar mais um relato pra você. Já encaminhei outros 2 relatos. Este é um relato bem doloroso para nossa família e vou ter que me alongar para que você e todos do canal entendam tudo o que de fato aconteceu comigo e com a minha família. Bom, eu me chamo Fulana e moro em São Paulo, capital. Tenho uma irmã mais nova que atualmente está solteira, graças a Deus, e vou explicar o porquê de toda essa comemoração, já que o namorado dela causou tanto mal a todas nós. Fique tranquila com relação aos nomes, pois caso haja algum, todos estarão trocados. Início. Esse tem tópicos, olha lá. Início. Eu e minha irmã temos 2 amigos em comum, o João e a Maria. Ambos eu conheci no colégio quando mais nova e desde então a amizade seguiu tranquilamente. Saímos de vez em quando para ir ao barzinho, viajamos e eu sempre procurei levar a minha irmã junto, pois adoramos a companhia uma da outra. Depois de um tempo, minha irmã passou a sair sozinha com eles 2. Em outro relato eu conto o motivo. Nossa, dá outro relato o motivo? Então, o João apresentou um amigo para minha irmã, que vou chamar de Bruno. O Bruno e a minha irmã passaram a conversar direto e sempre que ela ia sair com o João e a Maria, o Bruno ia junto. O aniversário. Chegou o dia do aniversário. Chegou o dia do aniversário da minha irmã e ela havia convidado eu e meu atual namorado, o João, a Maria e o Bruno, além de outros amigos nossos. O Bruno foi nos buscar em casa, já que meu namorado preferiu não ir e eu jamais iria faltar na comemoração de aniversário da minha irmã. No começo, o Bruno foi bem agradável, que por sinal eu já conhecia, visto que o mesmo morava na mesma rua que o João e eu já havia ido à casa do mesmo. A Maria, que está mais para Edith, gostava do Bruno e queria ficar com ele, a qualquer custo. Mas no fim das contas, o Bruno estava de olho na minha irmã. Até aí, nenhum problema. Após o aniversário, a Maria contou à minha irmã que o Bruno estava extremamente interessado nela. É claro que ela contou isso se roendo de raiva. E minha irmã, na inocência, resolveu conhecer melhor o tal Bruno. Passou alguns meses e os 2 começaram a namorar. Mas ninguém estava preparado para conhecer a verdadeira personalidade do Bruno e a capacidade de fazer maldade para quem estivesse no caminho dele. O primeiro término. Ana, depois que os 2 começaram a namorar, minha irmã se transformou. Não ligava mais pra gente. Se afastou da minha... Ai, sujeira no pescoço. Não ligava mais pra gente, se afastou da minha tia que tanto gostava dela, passou a nos tratar mal e brigar com a gente com frequência. Apesar da minha mãe tentar conversar com ela, ela não queria ouvir. E para poupar a minha mãe desse desgosto que ela andava tendo, eu aconselhava a minha mãe a não dizer nada, até porque não adiantava nada. Certo dia estava no trabalho e recebi uma ligação da minha irmã aos prantos, dizendo que o Bruno havia hackeado o celular dela, pois ela tinha recebido uma mensagem bem inconveniente e para que o Bruno não ficasse chateado caso ele visse, ela excluiu a mensagem. Passou 1 minuto, Ana, e ele ligou para ela no trabalho. Humilhou ela. Gritava com ela, dizendo que ela deveria trair ele, que ficava apagando as mensagens e ela indagando como ele sabia disso, né? E ele não respondeu e desligou na cara dela. Chegou em casa e estava pronta para terminar com ele. Conversou com a gente e inclusive conversou com a minha tia, que é médium, sobre tudo o que estava acontecendo. A minha tia falou a realidade para ela, sobre ele, e contou inclusive que ele iria correr atrás dela, mas que era para ela não ceder, porque senão o pior ia acontecer. A descoberta. Passou alguns dias, Ana, e ela simplesmente resolveu voltar com ele.
Parecia feitiço, sabe? Ele falava qualquer coisa pra ela e ela se convencia que ele era a melhor pessoa do mundo. Minha mãe então resolveu conversar com a nossa mãe de santo sobre toda essa história e ela nos contou que ele havia feito um trabalho pra ela, para que ela não visse tudo que ele estava fazendo, inclusive as traições que ele fazia na cara dela e ela fingia não enxergar. Minha mãe resolveu tentar desmanchar esse trabalho, mas minha irmã não poderia nem sonhar, senão ai de nós. Levou-se dias, meses. O trabalho que ele fez era forte, Ana. Ele conseguiu afastar ela da família toda. Ela nem sequer acreditava mais na religião que sempre seguimos desde criança, que é o candomblé. Nem mesmo com a entidade na frente dela, ela dizia que era mentira. Só porque eles diziam que o Bruno não era boa pessoa. Toda essa história, Ana, levou-se 1 ano e meio para acabar. Com términos e voltas. Com a gente fazendo de tudo para abrir os olhos dela. Até o dia em que ele mesmo deu os pés pelas mãos. Ligou para ela e a humilhou novamente. Aliás, como sempre fazia. Ela chorava de nervoso. Conversamos muito e ela se abriu finalmente com a gente. Contou tudo o que ele dizia sobre nós, mal, é claro, e principalmente sobre a minha tia, que foi a pessoa que mais tentou alertá-la sobre quem ele realmente era. O fim e proteção dos gnomos e duendes. Passou-se algumas semanas após o término definitivo deles. E durante todo esse tempo ele ligava, mandava mensagem no WhatsApp, mandava SMS, pedia para Maria falar com a minha irmã e implorava deliberadamente para ela voltar com ele. E minha irmã foi irredutível, finalmente. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Na manhã do dia 24 de dezembro de 2017... Nunca vou esquecer desse dia. Minha mãe acordou mais cedo que todos na casa para fazer o café da manhã. Ela então resolveu ir até o jardim de casa e viu que tinha uma planta extremamente murcha. Encheu o regador de água e quando desceu as escadas ela caiu. Desceu de bunda todos os 7 degraus da escada e caiu de cara no final. Detalhe, o piso era antiderrapante por conta da minha avó. Já lavamos o quintal inúmeras vezes e mesmo com sabão, nunca nem escorregamos. Minha mãe jurou para mim que havia sido empurrada, que sentiu as mãos nas costas dela. Disse que nem teve tempo de encostar a mão no corrimão para se segurar. Ela até hoje não entende como caiu da escada. Ana, pensa no nosso desespero. Chamei meu namorado e levamos ela no hospital. A minha mãe tem fibromialgia e problema no nervo ciático. Vive com dores na coluna e então a preocupação só aumentou. Chegamos ao médico e fizeram todos os exames necessários. Graças a Deus, minha mãe não quebrou um osso sequer. Tomou medicação na veia, comprei os remédios que o médico pediu e voltamos para casa. Aqui em casa nós temos o jardim e no jardim tem uma mesa que oferecemos aos nossos gnomos e ao duende que a minha avó tem desde que eu sou pequena. Colocamos as maçãs e conversamos com eles todos os dias. Para entrarmos em casa, nós passamos ao lado dessa mesa. Quando eu passei, olhei diretamente a maçã de um dos gnomos. Ela havia rachado no meio. Infelizmente eu não tenho a foto. Eu fiquei pasma, Ana. Mas para que a história não fique confusa, eu vou contar depois o que a minha tia me explicou sobre isso. Bom, chegamos em casa e minha mãe ainda estava intrigada com tudo o que havia acontecido. Ela, apesar de toda a medicação, sentia dores muito fortes e não conseguia fazer nada sozinha. Então ela pediu para que eu perguntasse à minha avó se por um acaso tratava-se de algo mandado para ela. Minha avó é médium e também incorpora. Porém, devido à idade e às condições do corpo dela, ela parou de receber as entidades há um tempo. No momento em que eu disse as seguintes palavras, vó, a mãe perguntou se alguém que mandou isso para ela, se alguém mandou isso para ela cair, no mesmo momento a minha avó incorporou o preto velho dela e a entidade disse,
ela não caiu à toa. Ela foi empurrada e quem mandou isso foi aquele moço. E disse isso olhando para minha irmã. Aquele moço tá com raiva porque você não tá mais com ele. Ele quer derrubar todo mundo que te afastou dele. Mas eu vou derrubar ele primeiro. Nesse momento, ele começou a conversar com mais alguém que estava ali. E depois ele nos explicou que esse alguém disse que por conta da minha mãe já ter iniciado o trabalho para afastar ele da minha irmã, por enquanto ele não poderia interferir em nada, porque já existia uma entidade cuidando da situação. Mas antes de ir embora, ele disse: mas se ele continuar assim, moça, eu vou levar ele para os 7 palmos. Eu, hein? Ana, eu entrei em choque. Como assim? A gente não sabia o que fazer. Mas no fim das contas, liguei para minha tia e contei sobre tudo. Inclusive sobre a maçã. E ela explicou que ele protegeu a minha mãe do pior. E por isso a carga negativa também afetou a maçã. Nos orientou a trocar a maçã e colocar uma nova o mais rápido possível. Passou uma semana e no ano novo a minha mãe já estava um pouco melhor. Então, mesmo com as dores, resolveu se arrumar para tirarem uma foto. Elas postaram a tal foto no Instagram e no Facebook. Passou alguns dias e a minha tia e a minha avó adoeceram. Cuidamos da minha avó e no dia seguinte ela disse: Ele está nos tentando novamente. E então pensei que no mínimo ele deve ter visto a foto e não se conformou, que nada do que ele fez abalou a minha família. Quando a minha avó já estava bem melhor, ela resolveu chamar o preto velho. Ele explicou que ele está cobrando constantemente a pessoa para quem ele pagou para derrubar nossa família, dizendo que o trabalho dele não surtiu efeito suficiente, então por isso a minha avó e a minha tia adoeceram. Eu, no caso, era a única sobrevivente da casa, como elas mesmas chamavam. O preto velho então começou a fazer diversas rezas na minha irmã e na minha mãe. Acendeu vela, usou arruda e no fim de tudo ele disse: aguardem, pois vocês terão notícias de quem ajudou ele a fazer tudo isso. Ana, na mesma semana, a Maria postou no Instagram que estava no hospital, que estava doente e ainda tinha caído da escada e o hematoma dela estava no mesmo lugar que o da minha mãe. Nós nem acreditávamos. Bom, Ana, minha mãe sente as dores da queda até hoje. Preciso fazer massagens constantes nela. Ela ainda fica passando em médico porque isso só ajudou a agravar os outros problemas dela. Minha irmã nunca mais quis saber dele. E o Bruno? Bom, eu gostaria de ser uma mosca para saber tudo o que aconteceu com ele nesse tempo. Mas infelizmente ele é o tipo de pessoa que não posta nada em rede social e não temos uma fonte confiável que possa nos contar tudo o que pode ter acontecido. Mas pelo menos nunca mais deu sinal e nem tentou mais nada. Peço desculpas por me alongar tanto, mas li diversas vezes meu relato e tentei mostrar somente o sobrenatural da história, apesar de ser essencial contar alguns detalhes para que entendam tudo. Isso aí. PS. Descobrimos recentemente que uma planta que a mãe dele havia nos dado de presente, dizendo ser uma planta medicinal, a qual não sabia o nome, era na verdade uma planta chamada quebra-demanda, que curiosamente morreu após o término de todos esses acontecimentos relatados acima. Agradeço de coração por ler o meu relato, juro que tudo isso foi a mais pura verdade. Um beijo pra você, pro Matheus, para os bebês, muito sucesso, admiro muito o trabalho de vocês, muito obrigada. Gente, como tem gente ruim, né? Gente que, não sei, não entendo, não bate bem. Não bate bem da cachola, não tem saúde mental, não sei. Sabe, eu sei, talvez isso alguma coisa no passado explique essa mente perturbada, mas tem muita gente que
que explica isso, hein, gente? Porque, né, isso é uma coisa, faz mal, é uma pessoa, não é entidade, não é o coisa, é a pessoa que vai lá futucar a tarde da entidade pra fazer mal pros outros. E algumas, eu não sei se todas ou algumas entidades, elas meio que fazem o que é pedido a elas, mas acho que depois cobram também, né? Não sei. Mas é que o que tem ruim é gente ruim. Gente ruim que atrai coisa ruim, gente ruim que manda outra coisa ruim pra outra pessoa. A P tá perguntando que dia que vai ser o aniversário dela. No Halloween! Então, legal o relato. Legal assim, né? Não foi legal o que aconteceu. Mas interessante. Aí, ó, bem escrito, focou na parte sobrenatural, porque tem coisa que não precisa ficar falando, às vezes acaba deixando meio cansativo, meio saindo da linha do que se quer se contar, né? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.